Bem-vindo ao curso de cálculo das funções de uma variável real. Eu sou Marcos Paulo e nesse episódio vamos completar a aula sobre introdução ao esboço de gráfico com a segunda parte. Acompanhe comigo. Apenas relembrando o que foi dito, para você esboçar o gráfico de uma função, é preciso que você calcule o domínio da função, determine os zeros se existir, obtenha o ponto de interseção com o eixo das ordenadas, que também pode não existir, e investigue assíntotas verticais e horizontais. No item C, a gente vai desenhar a função f de x igual a x dividido pela raiz quadrada de x ao quadrado menos 4. Começando pelo domínio da função, que diferente do que vinha acontecendo antes, além da fração, a gente tem aqui uma raiz. Então, aqui eu tenho que tomar o cuidado de que o radicando, ou seja, aquele termo que está dentro da raiz, não seja negativo. Ele já não pode ser zero por causa de estar no denominador. E agora, não podendo ser também negativo, resta apenas resolver a inequação x ao quadrado menos 4 maior que zero. Que é uma inequação do segundo grau, e eu vou relembrar aqui para você, chamando esta expressão de uma função g. E aí a gente estuda o sinal da g. Para isso, igual a zero, para determinar o zero da função g. X ao quadrado menos 4 significa que o x é mais ou menos 2. Então, nesses pontos, a função g se anula. E, como eu estou interessado no sinal, eu vou ter que pegar um número antes de menos 2, um outro número entre menos 2 e 2, e um terceiro número depois do 2 para estudar o seu sinal. Para o antes do menos 2, eu escolhi o menos 3, e quando eu fiz as contas deu 5, que é positivo. Para o entre menos 2 e 2, eu escolhi o 0, que é bem fácil de fazer as contas, dá menos 4, que é negativo. E para o que vem depois do 2, eu escolhi o 3, que fazendo as contas dá 5, que é positivo. Reunindo essas informações, eu tenho aqui essa reta, à esquerda de menos 2, a função assume valores positivos. Entre menos 2 e 2, a função assume valores negativos. E depois do 2, a função assume valores positivos. Como eu estou interessado em descobrir quando g é maior que zero, então eu marco esses dois intervalos, de menos infinito até menos 2 e de 2 até mais infinito. E eles é que compõem o domínio da função. E essa função não tem zeros porque, como eu disse anteriormente, a fração só dá zero se o numerador for zero, mas o zero não pertence ao domínio da função, ele estaria bem aqui. E no zero é onde a gente também determina o ponto de interseção com o eixo das ordenadas. Como ele não está no domínio da função, então não intersecta o eixo vertical. Agora nós vamos fatorar o radicando em x mais 2 e x menos 2 para ver a questão das assíntotas. O nosso numerador x aqui, quando x tende a menos 2, dá ele próprio, que é diferente de zero. Esse fator x mais 2, quando x tende a menos 2, dá zero. E o outro fator x menos 2 vai para menos 4 quando x vai para menos 2, e que é diferente de zero. Nesse momento, eu deveria pegar um valor à esquerda e outro à direita de menos 2, conforme nós vimos anteriormente. Mas só que à direita de menos 2, essa parte à direita de menos 2 não faz sentido porque não está no domínio da função. Então, eu só vou me preocupar com o limite lateral esquerdo. E por isso eu escolhi aqui apenas um valor à esquerda de menos 2, que é o menos 2,1, lembrando que tem que ser próximo. Quando substituído na expressão x mais 2 dá negativo, e na expressão x menos 2 também dá negativo. Daí vem o quadro de sinais aqui, onde esse sinal do x é negativo para valores antes de menos 2. Está aqui o menos 2,1 é negativo, por isso o sinal de menos. Negativo, negativo, menos e menos. E o sinal da nossa expressão é menos com menos com menos, que dá menos. Como a fração assume valores negativos, à esquerda de menos 2, segue que limite de f de x quando x tende a menos 2 pela esquerda é menos infinito, e nós temos em y igual a menos 2 uma assíntota vertical.
E de modo análogo, e agora trabalhando com o x igual a 2, que também não está no domínio, no numerador tende para um número diferente de 0, em x mais 2 tende para 4, que é diferente de 0, e em x menos 2 tende para 0. E similar ao que aconteceu na etapa anterior, eu só vou me preocupar com o que acontece depois do 2, já que antes do 2 e próximo do 2 não faz parte do domínio da função. Então, considerando aqui um 2,1 que é positivo para o x, isso me dá x mais 2 e x menos 2 também positivos. Levando para o quadro de sinais, eu tenho mais com mais com mais, que dá tudo mais. Então, a fração, que é a nossa função, assume valores positivos à direita do 2, fazendo com que o limite seja mais infinito e y igual a 2 é a assíntota vertical. E agora, para as assíntotas horizontais, eu vou aplicar um raciocínio similar ao que foi feito no exercício desse vídeo que eu vou colocar no card para você, que consiste em começar a dividir tudo por x ao quadrado aqui dentro da raiz. Então a raiz fica x ao quadrado multiplicado por 1 menos 4 sobre x ao quadrado. O x ao quadrado dentro da raiz quadrada, ele sai como módulo de x, e considerando que o x tende para mais infinito, então módulo de x é o próprio x, e aí eu vou poder cancelar com o x daqui e aplicar o limite do quociente, aonde vai sobrar aqui dentro da raiz 4 sobre x ao quadrado, eu conservo 4 e jogo o limite dentro de 1 sobre x ao quadrado, que cancela por causa do teorema 1.24 e tem 3, fazendo com que o limite seja igual a 1, então y igual a 1 é a assíntota horizontal. Analogamente, para x tendendo a menos infinito, o que vai mudar é aqui em módulo de x, que como x indo para menos infinito, o x é negativo, o seu módulo passa a ser menos x, e após as simplificações, o limite dá menos 1, por isso, y igual a menos 1 é uma assíntota horizontal. Então, nós temos aqui duas assíntotas verticais, duas assíntotas horizontais. E o gráfico tem esse formato. Ele não intersecta o eixo das abscissas, nem o eixo das ordenadas. As quatro assíntotas estão posicionadas, as verticais menos 2 e 2, as horizontais menos 1 e 1. E a curva é desenhada da seguinte maneira: vindo de menos infinito, a gente sabe que quando x tende a menos infinito, a função se aproxima de menos 1, então ela vem colada à assíntota horizontal y igual a menos 1, fazendo esse trajeto, e quando x se aproxima de menos 2 pela esquerda, a gente já sabe que a função vai para menos infinito, e é por isso que ela vem aqui para baixo. No intervalo de menos 2 até 2, como nós vimos, não pertence ao domínio da função, então não tem gráfico nessa região. E aí a curva só continua a ser esboçada a partir de 2 pela direita, da onde ela vem de mais infinito, por isso daqui em cima. E quando o x vai aumentando cada vez mais, a função se aproxima de 1, e aí a curva passa a ficar colada na assíntota horizontal y igual a 1, justificando essa parte aqui do desenho. Bom, para finalizar, nós vamos falar aqui, sem muitos detalhes, sobre a assíntota oblíqua, que obviamente é uma reta que não é nem horizontal e nem vertical, e por isso essa reta tem o formato y igual a x mais b, desde que cumpra com a condição que o limite da função f menos a expressão da reta seja igual a zero, tanto faz para mais como para menos infinito. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui, considerando 2x ao cubo dividido por x ao quadrado mais 4. Então, se eu subtrair 2x aqui dessa função, eu fico com 8 dividido por x ao quadrado mais 4. Aí eu vou calcular o limite. É uma ideia similar ao que já foi feita. Trabalha só com as potências de maior expoente em cima e embaixo. O 8 é constante, pode pular para fora do limite.
e aí simplifica o restante, dá 1 sobre x, que nós já sabemos que tende para 0. E, portanto, a reta y igual a 2x é uma assíntota oblíqua. E para vocês terem uma ideia, esse é o gráfico da função f de x igual a 2x ao cubo dividido por x ao quadrado menos 4. Eu não vou entrar em mais detalhes sobre isso, até porque, como eu disse, é uma pequena aula introdutória. Existem outras coisas a considerar, não só nessa figura, como nas outras que nós desenhamos. Isso ficará para as aulas posteriores. Valeu? Espero que você tenha gostado. Por favor, compartilha, curta, comente aqui, diga se você gostou. Tem algum exercício que você não entendeu, alguma passagem? Fala aí que eu vou responder para você. Traga seus amigos para estudar conosco e até a próxima aula e bons estudos.